Prosseguindo no estudo da hermenêutica, vamos para o 2.2 do material didático. Pedro interpreta que Jesus não morreria. Pedro era um homem de Deus, mas ao ouvir Jesus declarar a necessidade do seu sofrimento, discordou veementemente por um erro de interpretação da vinda do Messias, de como viria o Messias. Ou seja, certamente o apóstolo Pedro, antes de ser apóstolo, estando ele nas sinagogas ou entre sacerdotes, sempre que ele iria ouvir uma exposição da profecia do Messias, era dito para ele que o Messias ele viria triunfante, dando fim às nações pagãs, principalmente por causa dos livros apócrifos, Os livros apócrifos, eles enfatizavam muito a vitória do Messias de todos os jeitos, porque eles eram escritos sem inspiração divina, com o propósito de motivar o povo. Aquela palavra motivacional não podia ser uma palavra como a palavra de Isaías, como a palavra de Daniel, dizendo que o Messias seria tirado, seria morto. Mateus capítulo 16, versículo 21, que diz: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, por um erro de interpretação, discordou do mestre e acabou por repreendê-lo. O versículo 22 diz: E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Porque ele está repreendendo Jesus, cometendo esse erro, porque ele interpretava de maneira errada, ou seguia a interpretação errada, que dizia que o Messias viria de forma vitoriosa e nenhuma outra. Não existia a possibilidade de um Messias sofredor. E se alguém pregasse isso, eu diria: o que é? Você está a favor das nações que nos oprimem? O comentário prossegue: esse erro de interpretação de Pedro causaria muitos erros e muitos poderiam até perder a salvação. Por isso foi necessária uma repreensão forte de Jesus, deixando claro que Satanás estava por trás daquele erro de Pedro. Ou seja, Satanás pode influenciar interpretações? Pode. Está aí o cuidado, aqueles exemplos que eu citei, pessoas que diziam: a interpretação boa é a do Espírito Santo. Observe, o Espírito Santo estava com Pedro, ele era um homem de Deus. Mas existe uma parte que nós temos que fazer. O apóstolo Pedro, ele precisava aprender a se libertar daquelas interpretações dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes e de outras interpretações que vinham há décadas, há séculos. Aquilo ali era pregado em Israel. Ele precisava aprender a se libertar. Aí eu cito o exemplo do apóstolo Paulo. Quando ele aceitou Jesus, ele se afastou, ele foi para a Arábia. E só foi encontrar os apóstolos 3 anos depois. O porquê ele se isolou por um determinado tempo? Pode ter sido aí cerca de 3 anos. Certamente para fazer uma releitura do Antigo Testamento. Toda a interpretação que ele recebeu dos seus mestres, de Gamaliel e outros, ele precisava rever, porque ele teve aquele encontro com Jesus, ele viu que realmente o que ele estava defendendo estava errado, ele precisava fazer: olha, então eu preciso fazer uma releitura das Escrituras para entender o que realmente o Messias vem fazer neste mundo, porque, claro, ele entendeu que Jesus é o Messias, aquele encontro impactante. Veja o que Jesus Cristo disse. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então,
Jesus aqui, na verdade, se dirigiu a Satanás, que estava por trás das palavras de Pedro. Aquilo ali deve ter sido um choque também para os outros, né? Mas, claro que eles perceberam, olha, o apóstolo Pedro, infelizmente, foi usado por Satanás. Ele seguiu essa interpretação que nós ouvimos, né, das autoridades judaicas, os mestres judaicos, e essa interpretação está errada, porque Jesus está dizendo que ele vai sofrer. O comentário prossegue. Talvez Pedro tenha sido influenciado pela interpretação judaica que aguardava o Messias triunfante. Muito provavelmente ele sofreu essa influência. O apóstolo Pedro, por não ser um escriba, um fariseu, não ser sacerdote, certamente ele não tinha oportunidade de estudar com esses grupos. Ter um pergaminho era muito difícil, porque era muito caro. Pergaminho era algo que os escribas levavam meses copiando, e claro, aquilo era vendido muito caro. Então provavelmente o apóstolo Pedro dependia de ouvir a leitura nas sinagogas, ou talvez ler juntamente, por exemplo, com algum conhecido que fosse sacerdote, porque os sacerdotes tinham que ter o livro da lei para eles estarem lendo.